não muito, que muitas pessoas que vão à congregação dizem ser cristãs. Ainda não chegou a conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador em seu coração. Nós geralmente deixamos este lugar, o Jardim do Túmulo, justamente para o último dia, porque é o momento em que tudo o que fizemos nesses dias é como se tudo aterrissasse aqui, é como se aqui de alguma forma a gente começasse a organizar todo o xadrez, o tabuleiro de xadrez, tudo se conecta e tudo nos traz até aqui. Amanhã vocês vão embarcar no avião de volta para casa, aquela que vocês tanto sentem falta, sua cozinha, cama, cadeira, cachorrinho e tudo mais, então estão voltando para casa. Tem alguns que dizem, não quero voltar para lá de novo, que é o que me espera eu não quero, mas não tem outro jeito, tem que voltar assim, diz o Senhor. Não, o Senhor também. Na verdade, ele disse para alguns que vinham, eu quero ficar aqui. Não, você vai e conta o que viu e o que ouviu, só isso. E acho que vocês também vão sair daqui com esse mesmo desafio. Contem o que viram e o que ouviram. Dissemos em um momento, no primeiro dia, a Israel não vem quem pode, não vem quem quer, a Israel vem quem Deus quer trazer. E talvez muitos de vocês nem sequer tinham isso no coração, nem sequer oraram dizendo, quero ir, desejo ir, desejo ir, desejo ir. Mas o Senhor sabia. Vocês sabem que há pessoas que passam a vida inteira pedindo para vir a Israel e não vêm. Então não é que Deus não queira você aqui, simplesmente não é o tempo. E às vezes tem gente que se inscreveu uma semana antes e chegou aqui e está aqui e nem sabe por que está. Mas é porque o Senhor tem um propósito, então é isso? E os que vieram mais de uma vez, já é mais que bênção, não é? Mas sempre é um propósito que o Senhor os traga para a terra de Israel, como César disse. Olha, não sei se há muito a acrescentar, mas quero dar a vocês o ponto de vista hebraico, porque eu sei que vocês conhecem a Santa Ceia, muitos de vocês sabem o que é a Santa Ceia. Em alguns lugares ocorre mensalmente, em outros aos domingos e em outros anualmente. Refere-se ao pão e ao vinho. Lê-se o livro de 1 aos Coríntios e depois o capítulo 11, do versículo 24 em diante, não. E se conta e se ouve a história do que Paulo ouviu, e então ele relata o que aconteceu na última noite com os discípulos, que aquele que iria negá-lo, então este é o pão e este é o vinho. E acredito que muitos de vocês conhecem muito bem essa história, mas há alguns que não conhecem a parte hebraica do que realmente aconteceu e que não conseguiu passar para a parte ocidental. Porque, na verdade, o que estava acontecendo naquela mesma noite, quando o Senhor estava sentado com seus discípulos, não foi a primeira vez que ele estava sentado com eles. Na verdade, era a terceira vez que ele estava sentado com seus discípulos, porque era a terceira vez celebrando essa mesma festa. Lembrem-se que em algum momento nós dissemos que havia 3 festas hebraicas, que o povo judeu era obrigado a vir à cidade de Jerusalém para trazer as primícias, trazer tudo o que tinha a ver com celebrações ao povo hebreu. E essas datas, vocês lembram quais eram? Qual? Ok. Eu vou organizá-los para que vocês os tenham. Em ordem cronológica, o Pessach é a primeira festa, e por ser a primeira festa, vocês vão encontrá-la no livro do Êxodo, no capítulo 12. Quando o povo entra na Terra Prometida, ele está dizendo, quando você entrar, vai celebrar uma festa para mim? E este mês em que estamos entrando será o cabeça do ano e o início dos meses. Esse é chamado de mês de Aviv na língua hebraica, mês de Nisan na língua babilônica. Isso que está sendo dito é que justamente na época de março, abril, aproximadamente, é a primeira festa. É a festa de Pesach, que é a festa da Páscoa. O que está dizendo Pesach é passar por cima, que vão celebrar os pães sem fermento e a abadura. Vocês se lembram de tudo aquilo? Tudo isso é a festa de Pessach. Depois vem 49 dias depois, que são 7 semanas, a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, o que vocês conhecem como a vinda do Espírito Santo. Era uma festa hebraica, não cristã. A Pesach ou Páscoa era uma festa hebraica não cristã. O Shavuot, Pentecostes, era uma festa hebraica não cristã. E o Tabernáculos era uma festa hebraica que ainda viria.
O fim do ciclo agrícola para iniciar outro também era uma festa hebraica, não cristã. Na Bíblia não há festas cristãs, lamento dizer isso. O cristianismo surge depois, pois a Bíblia foi esclarecida antes de seu nascimento. Quando dizem que era uma festa dos judeus e não nossa, significa que vocês não têm Bíblia. Então vocês não têm um Deus em quem acreditar? Porque se era dos judeus, vocês ficam tristes. Porque as festas eram dos judeus. E então os cristãos, o que celebramos só o Natal que não está na Bíblia? A propósito? Ok, então, as festas da Bíblia que nos dizem não eram dos judeus, eram festas de Deus. Ao lermos as Escrituras, vemos que são festas de Deus. Como nova criatura e crentes, celebramos essas festas, não dos judeus, de Deus. Então, é muito importante que eu não quero confundir nem complicar vocês com tudo isso, mas quero que depois vocês possam entender as Escrituras. Acho que vocês devem sair daqui com esse desafio. Volto para casa e vou ler a Bíblia, porque não me resta outra opção a não ser aprender a Bíblia. Porque senão, no final, em quem acreditamos, não é? Então, vocês têm que estudar bem a Bíblia, o Antigo Testamento, leiam, não é chato, leiam o Antigo Testamento e depois vão passo a passo com o Novo. Quando voltarem no ano que vem, já colocamos vocês aqui na frente, que vocês possam compartilhar sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum constrangimento, sem que a voz trema. E vocês vão poder responder quando fizermos perguntas, sem nenhum medo. Então, a festa que Jesus estava celebrando com seus discípulos, dissemos, era uma festividade hebraica. Era a festa de Pessach, a Páscoa no calendário hebraico. Profeticamente era muito importante, porque tinha que dar o significado final do Cordeiro. Quando ouvimos que Jesus é o Cordeiro da Páscoa, o que entendemos por Jesus ser o Cordeiro da Páscoa? Como cristãos, não sei o que se entende, mas como o povo hebreu, entende-se com muita clareza. Porque em cada festa hebraica da Páscoa era preciso pegar um cordeiro, queimá-lo completamente, incendiá-lo por inteiro, assá-lo. E a Bíblia nos diz que se ainda fosse muito grande, então convidassem os vizinhos. Porque não se deve acrescentar absolutamente nada, tem que comer absolutamente tudo. E essa é a festa da Páscoa. Devem escolher um cordeiro puro, sem manchas e perfeito, com até 1 ano para o sacrifício. No dia 11 do mês de Nisan, há 2000 anos atrás, Jesus estava entrando pelo Monte das Oliveiras, onde nós estivemos lá. Esse dia 11 era o dia em que tinham que trazer os cordeiros para os sacerdotes. Quando Jesus está entrando, significativamente, é muito importante o que está acontecendo ali, porque quando ele entra na cidade de Jerusalém, vocês sabem quem veio atacá-lo. Saduceus, ei, quem é seu mestre? Começaram a testá-lo. Ele seria o cordeiro puro. Os sacerdotes tinham que determinar se ele era puro. Então eram os saduceus atacando Jesus. Não encontraram nenhuma mancha nele. Ele soube responder a cada pergunta que lhe faziam. Vieram os fariseus, exatamente a mesma coisa. Vieram os herodianos. Vocês lembram daquela famosa ei, aqui está o rosto de Herodes? Tudo bem pagar os impostos ao César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Ele os deixou e não puderam mais perguntar. Então não acharam falha nele. O que eles queriam fazer era simbolicamente destruir o verdadeiro cordeiro, mas não encontraram mancha nele. Então ele estava demonstrando que ele era o cordeiro puro, sem mancha, que seria sacrificado na festa do Pessach para sempre, que já não haveria mais necessidade de sacrificar cordeirinhos. Por isso que até hoje não há necessidade de sacrificar cordeirinhos, no futuro haverá novamente. A Bíblia afirma que o terceiro templo será reconstruído e os sacrifícios retornarão no futuro. Mas para os crentes no Messias já não é necessário participar de todo esse tipo de atividade. Porque Jesus pagou o preço de uma vez por todas, ok? Então Jesus é o cordeiro puro e sem mancha. Quando Jesus chega, até então ele apenas estava sendo identificado, pois era necessário reconhecê-lo. E quando ele chega à mesa, começa a dizer aos discípulos o que lhes diz. Os discípulos entraram em crise porque lembrem-se que para os discípulos, Jesus não era o Messias. Para os discípulos, Jesus era um libertador, mas não o Messias. Então eles esperavam que viesse um libertador e que os libertasse da escravidão que tinham dos romanos. Eles esperavam o Messias, acreditavam em suas ações e viram milagres, mas ainda assim era difícil crer que ele era o Messias. Na verdade, só Pedro disse isso, né? Os outros ficaram em silêncio.
Ainda não temos certeza se ele é, na verdade. Viram tantas coisas e ainda não estavam tão certos. E é a última ceia. O Senhor lhes diz: quanto desejei comer com vocês esta ceia, porque de fato não a comerei mais até o último dia em que o reino seja entregue. Então diz que ele pega um cálice e lhes diz para tomarem e beberem. Isto é o meu sangue. Depois diz que pega o pão e o parte, tomem e comam, é o meu corpo. Imaginem vocês, os discípulos que estão ali na frente dele nunca tinham ouvido isso. O que ele acabou de dizer na frente deles. E está dizendo para eles, isto é o meu sangue e isto é o meu corpo. Então, para eles e agora, o que seremos depois desse jantar? Carnívoros? Temos que sair por aí comendo gente. Pensem na cabeça deles, o que estava passando pela mente deles, isso nunca tinha acontecido antes. Na verdade, Jesus está mudando isso naquele momento e está dizendo, isso é o meu sangue, isso é a minha carne. Espera aí. Por gerações passadas, nos foi contado que tínhamos que fazer isso porque fomos libertos do Egito. Agora, ele fala algo diferente. O que ele quer dizer com isso? Os discípulos pareciam não entender nada, como nós ao perguntar, e agora o que aconteceu? Assim estavam os discípulos e era normal, porque era preciso romper com uma cultura e uma tradição que eles tinham como hebreus, como judeus. Mas vocês acham que eles entenderam o que estava acontecendo naquela cena? Eles não entenderam, sabem por que não entenderam? Porque a taça que ele estava entregando era uma taça chamada Taça da Redenção, a Taça da Redenção. Era a taça que não se bebia, mas ele dizia, vocês precisam bebê-la. Está proibido, não podemos tomá-la. Se formos ao livro de Êxodo, capítulo 6, em Êxodo, capítulo 6, somos lembrados sobre o que o Senhor diz. Hoje vou fazer com vocês uma coisa grandiosa, vou libertá-los, vou santificá-los, vou tomá-los. Serei para vocês o Deus e vocês serão para mim um povo. Então ele está dando 4 elementos. Esses 4 elementos, o povo hebreu, como lembrança, os transforma. 4 taças, essas 4 taças são as que se celebram todo ano na mesa judaica, o que se chama de Pesach, que são as taças da libertação, santificação, redenção e aceitação. Jesus estava celebrando essas 4 taças. Se vocês lerem com atenção o livro de Lucas, o capítulo de Lucas, nessa parte da cena, vão perceber que ele pega 2 taças. Não sei se vocês repararam, diz, depois de jantar ele pegou uma segunda taça. No mesmo capítulo dizem, nunca prestei atenção, muitos de vocês também não. Percebam que há 2 taças, então ali há 2 taças, está a taça da santificação e a taça da redenção. Obrigado. A primeira taça foi a taça da libertação. Para que Jesus e os discípulos pudessem entender que ele realmente era o Messias, precisava haver uma taça que se cumprisse, a taça da aceitação para o povo hebreu. Quando se cumprem, conforme o livro de Isaías, essas 4 taças em uma pessoa humana, quer dizer que esse era o Messias, Isaías disse. Quando vocês ouvirem sobre 4 milagres messiânicos que estão acontecendo em Israel, quer dizer que o Messias está perto, e esses 4 milagres messiânicos aconteceram com eles. Que era o daquele povo, como se chama, que tinha as manchas, a lepra, o cego, o surdo e o coxo. São milagres que só o Messias podia fazer, ninguém mais, só o Messias, e Jesus fez todos e cada um deles. Ok? Ele afirmou, vocês pedem sinal porque ainda duvidam que sou o Messias. Eu vou dar a vocês o sinal de quem, ele disse. De Jonas. De Jonas. Qual era o sinal de Jonas? Ressurreição, ressurreição. Certo, ele ressuscitou não só no 3º, mas também no 4º dia, como fez com Lázaro, seu grande amigo. Ele deu uma extra, como se dissesse, isso não foi suficiente, vou dar mais uma para vocês. Então, ele fez muitas outras naquele lugar. Agora, o ponto das 4 taças. Jesus estava naquela mesa e para que o povo hebreu entendesse e os judeus entendessem que ele era o Messias, faltava a taça e a aceitação. Se vocês procurarem nos 4 evangelhos, vai ser muito difícil encontrar a taça da aceitação, mas vocês vão encontrá-la por aí. No livro dos Atos, a Bíblia também nos lembra de algo bem interessante. Diz que Jesus, vocês ontem estiveram conosco, todos nós estivemos no Jardim do Getsemane. A pastora Ruane compartilhou com vocês a importância do Jardim do Getsemane. E eu não sei se vocês prestaram atenção. Em certo momento da Bíblia, ela lembrou que Jesus disse ao Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas não vim fazer minha vontade, e sim a tua.
O que vocês entendem por isso? De que cálice ele está falando? O povo cristão não consegue entender porque não celebra. O povo cristão não consegue entender até o ponto do cálice. E então aparece, em teoria, sofrimento, dor, sangue, tudo o resto que, na verdade, ele estava falando das 4 taças que são celebradas no Pessach, na festa do calendário hebraico. Se possível que este cálice passe de mim, esse era justamente o cálice mais difícil. Aquela que eles tinham tomado lá, que seria o cálice da redenção, que era o que não se bebia, mas eles já tinham tomado antes. Então, esse cálice especificamente chega a eles, ao Senhor Jesus, que ele acaba derramando também como grandes gotas de sangue, que no Antigo Testamento o vinho e o sangue sempre andam juntos. Toda vez que há sangue, há vinho, é sinal de aliança, sempre. Isso é bem fundamental, né? Mas o ponto número 4 é o que fecha tudo. Lembrem-se que até mesmo o próprio Pedro, depois daquele evento, pega uma faca e corta a orelha de alguém. Eles queriam um libertador. E finalmente, quando Jesus está sendo espancado a noite toda, quando o levam para a casa do sumo sacerdote, vocês lembram o que acontece naquela noite? Que de manhã cedo diz que Pedro o nega 3 vezes, como ele pode negar se já tinha visto com quem estava? Ele mesmo tinha dito que ele é o Messias, tu és o Filho do Deus Altíssimo, e foi ele quem o negou. Significa que nenhum dos 12 percebeu que Deus estava com eles à mesa até então. Quantas vezes isso já aconteceu conosco? E nós o negamos, não é? Jesus está na cruz e diz: tenho que se ver, tenho sede. E o que eles fazem? Os soldados romanos? Eles põem na boca dele, né? E ele bebe ou não bebe? Ele não bebe. Por quê? Ele não bebe Porque era ruim. porque era ruim. Leandro diz que depois de ter bebido, ele pegou, Diz. depois de ter bebido, ingerido, era um gole amargo, ele tomou. O que ele disse? Está consumado, ele diz em espanhol. Em hebraico não diz está consumado. E então ele diz Nishlam. Quando ele diz Nishlam, quer dizer que na língua hebraica, não, a palavra hebraica sempre tem raízes e podem ser tiradas 3 palavras-chave. Então ele disse de Nishlam, quis dizer Shulam foi pago, por isso é que nós dizemos que ele pagou o nosso preço, na cruz do Calvário foi pago. Trouxe paz, Shalom trouxe paz e foi perfeito, foi Nishlam, foi perfeito, então não houve falha em todo o processo. Jesus era o Messias para os discípulos também que estavam naquela mesa. Então, é muito importante poder entender agora que vocês vão participar da Santa Ceia, que não é um simples ato comum para que nós possamos participar disso. Jesus sofreu muito, muito mesmo. Além disso, nele pediu se existia outra possibilidade, mas naquele exato momento, Isaías foi lembrado a ele no jardim do Getsêmani. E diz, e ao ver os rostos, veio um anjo que o fortalecia. Ele estava tão fraco que veio um anjo, uma ajuda sobrenatural. Siga em frente, não vim para fazer a minha vontade, mas a tua. E continuou em frente. Então hoje você está aqui porque há 2000 anos, no jardim do Getsêmani, ele seguiu em frente. Então não foi? Você não está aqui pelo seu dinheiro, não está aqui pelo Vozes 2025, nem por Eduardo, nem Lorena Youssef, nem Eliseu, nem Shirley. Com todo o respeito, somos simplesmente instrumentos, mas vocês estão aqui porque ele determinou que você está aqui e está em um lugar privilegiado. A metros de onde ele foi sepultado, a metros de onde ele saiu. E então vieram aquelas mulheres, primeiramente para anunciar um Cristo ressuscitado, ele já não está lá, ele ressuscitou. Então eu quero passar para vocês, obrigado, este pão e este vinho, mas enquanto isso, o que acham? Se adorarmos ao Senhor, amém, temos nosso irmão que vai nos guiar na adoração. E vamos passar. Pastor Eliseu, pode ajudar? Pão e o vinho.
Vocês sabem o bonito disso também, e talvez um pouco triste, né? Porque foi assim como ele disse: quanto eu desejei. Ele sabia que era a última vez, que não ia acontecer de novo e que para acontecer de novo iam passar muitos anos. E ainda não aconteceu, porque ele ainda não retornou, quando o retorno sim ia voltar a acontecer. E esta é possivelmente nossa última vez todos juntos aqui. Nós chegamos no primeiro dia como desconhecidos, não nos conhecíamos uns aos outros e esta é nossa última vez juntos. Não sei se vocês perceberam isso, porque vai ser muito difícil que todos nós que estamos sentados aqui consigamos nos reunir de novo exatamente assim. Vai ser muito difícil. E aqui, como família, nós simplesmente em agradecimento ao Senhor. Não, obrigado, porque me uniste a este, me uniste a este, me uniste a este. Nunca sabemos o que acontecerá amanhã, cada um segue seu caminho. O Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui. Talvez alguns de vocês gostariam de estar aqui com a família e filhos. Mas Ele te deu com quem Ele quis, te trouxe com um desconhecido, com quem você não conhecia e com quem possivelmente você nem volte a conversar. Mas este momento está na agenda do Senhor. Vamos adorar? E depois vamos participar. Você sabe a letra? O inglês? Ok, eu acho que eu conheço a letra, se vocês me acompanharem. É algo como o brilho de um rei, vestido em majestade. A terra está alegre. A terra está alegre. Coberto estás de luz. Lutando. Alguém tem um telefone para a letra? Com grande céu. Só a letra. Um telefone.